Bom, beleza, gente. Vamos dar uma olhada aqui no gabarito da Avion, já que ela tá aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte hoje. Como hoje eu não preparei, a minha ideia não foi apresentar conteúdo. Tá sem microfone, Anderson? Ah, beleza. Eu vou até fazer uma coisa diferente. Vou botar aqui, eu tenho uma outra janela aqui. Eu vou passar vocês para cá, para outra janela. E aí eu vejo, se vocês falarem, eu estou olhando na outra janela. Vocês estão vendo aqui a Avion, não é? A tela de vocês é Avion, né? Beleza. Tá. Então, hoje seria um pouco para eu tirar a dúvida de vocês, né? Eu ver algum exercício que talvez não tenha ficado claro, gabarito. Ou, por exemplo, o Avion, né? O primeiro avião que eu passei, eu ainda não botei um gabarito lá. Então a gente pode começar por ela, né? Vamos dar uma olhada nela, ver o que foi pedido, o que seria o esperado de resposta em relação a isso daqui, tá? Então, vamos lá. É sobre grafolinha. Então, a minha intenção da Avion foi, inclusive, colocar esse assunto, porque eu não falei dele em aula, né? Mas eu apresentei ele aqui no enunciado a definição. E a gente até discutiu um pouco, né, numa outra aula passada, para entender bem o que é um grafolinha. E ficou claro para vocês três que estão aí, né, o que é um grafolinha? Olhando primeiro só a definição de grafolinha, né, sem entrar em detalhe o que eu estou pedindo. Ficou assim. Tá. Para a Paola também, para o Anderson. Sim. Tá. Anderson? Beleza. Então, é, um outro jeito de definir um grafolinha é definir como um grafo de interseção das arestas. Então, se duas arestas têm interseção, né? Interseção no sentido de extremo e comum, então você põe os vértices associados como vizinhos. Mas beleza, isso vocês já entendem. Vamos lá. Aí a letra A. Determine uma condição necessária e suficiente para que um grafo bipartido, seu grafo-linha, seja um grafo bipartido. Prova essa condição. Tá. Repara que é uma condição que ela tem que ser tanto necessária quanto suficiente, né? Então, o que isso quer dizer? É assim, se o grafo tiver tal coisa, então ele é a outra coisa. Que no caso aqui é sobre ser bipartido, né? Então, se o grafo G é bipartido, então o L de G é bipartido. E o outro, se o L de G é bipartido, então G é bipartido. Certo? É uma propriedade que ela tem que ser válida para você verificar se um grafo bipartido ele é grafolinha ou não. Entenderam a pergunta? Sim, sim, tem que provar a ida e a volta. Uhum. Ela primeiro tem que pensar numa propriedade que seja, né? Ah, você quer que eu repita, Anderson? Então, eu te dou um grafolinho, tá? Te dou um grafo, perdão, eu te dou um grafo bipartido. Te dou um grafo bipartido. A definição de bipartido tá ok, né? Tá. Então eu te dou um grafo bipartido. Aí eu pergunto, e aí, o seu grafolinho é bipartido? Qual é a condição que tem que ter esse grafo G para que seu grafolinha seja bipartido? Essa foi a pergunta. Então, por exemplo, faz uns exemplos. Se você pegar um K2, isso é um grafo bipartido? Sim, Sim, é um grafo bipartido. E aí, o seu grafolinha vai ser bipartido? vai. Vai ser. Você pode verificar bem direto, né? Olhando esse exemplo bem pontual, né? Tá.
Então, beleza. Aí, isso ajuda em alguma coisa ou não ajuda em nada? Então, que condição é essa? Essa foi uma condição que ela é suficiente, ela é necessária? Vocês têm alguma intuição sobre isso? Se G for um K2, o seu grafo linha é bipartido. Isso é uma condição suficiente para que um grafo bipartido tenha o seu grafo linha bipartido. Certo? Quando você exibe um grafo que satisfaz a propriedade que você quer, no caso aqui, ter o seu grafo linha bipartido, esse grafo tem uma propriedade que é suficiente. Mas não quer dizer que seja necessária. Entenderam o que eu falei? Tá bom. Tá. Então, o que está aqui precisando ainda? Por exemplo, se você pegar agora um P4, o seu grafo linha bipartido, um P4 é um caminho com 4 vértices. Cadê o Sim. coisa aqui? Vocês estão vendo aqui a tela, o quadro? Sim, tô vendo. Tá. Então, falei do K2, né, que era uma coisa assim. Esse aqui é um grafo G, e o seu grafo linha, ele é um único vértice, né? Aí depois, se você pegar uma coisa assim, isso aqui também é, né? O seu grafo linha é um, uma aresta, né? Então, Anderson, se perguntou uma coisa que eu não entendi sua pergunta. Preciso considerar o grafo bipartido em que os vértices são divididos em conjuntos distintos? Não, então, você sabe que o gráfico ele é bipartido, né? Tomando o G como sendo bipartido, então existe essa divisão, essa partição em dois conjuntos de vértices, né? Agora, você tem que usar isso, você pode usar isso de alguma forma para intuir o que vai ser o seu grafo linha. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas você usar toda aresta conecta um vértice A a um vértice em B. Ok, mas isso era a definição de bipartido. Se isso for útil para você provar alguma coisa aqui, tudo bem, você pode usar, tá? Eu só estou aqui intuindo com vocês alguns exemplos para ver se vem alguma clareza de alguma propriedade associada, tá? Então, repara que aqui o caminho de tamanho 2 reduziu a um único vértice. O caminho de tamanho 3 reduziu a uma única aresta, certo? Se fizer uma coisa assim... Eita! Se fizer uma coisa assim, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser vizinho a esse vai ser vizinho a esse, certo? Então, a gente sabe, se o grafo for o quê? Repara que se ele for um caminho, o seu grafo linha vai ser também um caminho, né? Isso é uma condição o quê? Ele está de recreio. Hein, gente? Eu acho que é necessário. Então, Vai ser sempre. se G for um grafo caminho, então o seu grafo linha é o quê? É um grafo caminho
É um grafo caminho, então também é bipartido, né? Sim. Então isso é uma condição que a gente diz que ela é suficiente para que o grafo linha seja bipartido. É que o grafo G seja um caminho, é suficiente. Pelo menos é esse o lado que a gente está olhando. É uma condição que tem sobre G, e aí você sabe que, como consequência, ele vai ser. Bom dia, bom dia, Arnaldo. Oi, bom dia. Então, tudo bom? Então, é uma condição que a gente tem sobre o grafo G, e a gente vai ter como conclusão ele satisfazer a propriedade de ter como seu grafo linha bipartido. É que esse grafo seja um caminho, por exemplo. Agora, essa condição será que é necessária? Vamos pegar um outro grafo. Como que é o grafo linha disso aqui? O C4 é C4 mesmo, né? É, o C4 vai para o C4. Então, ó, G é bipartido, o seu grafo linha também é bipartido. Então, não era necessário que G fosse um caminho para que seu grafo linha seja um caminho, para que seu grafo linha seja bipartido. Aqui a gente tem um exemplo de um grafo G que não é um caminho e ainda assim tem o seu grafo linha como bipartido. Aqui eu apresentei a vocês, então, mesmo se você botar aqui um ciclo, um ciclo que ainda seja par, né? Um ciclo de tamanho par, então, depois do C4 deveria ser o ciclo de tamanho 6, o C6. Ainda assim, o grafo linha seria bipartido, né? Agora, se você colocar, tá claro isso que eu estou fazendo? Sim. Eu não estou dando aqui condições, dizendo qual é a condição que eu espero de resposta aqui e tudo mais. Eu estou aqui verificando com vocês como se pensaria para tentar chegar a uma conclusão de uma condição em relação a G que seja tanto necessária quanto suficiente para que seu grafo linha seja bipartido, dado que G é bipartido, né? Tá? Então, eu te dou um grafo bipartido. A pergunta é, o que que esse grafo tem que ter de modo a ele ser o seu grafo linha bipartido? Isso é uma condição que é suficiente em relação a G, olhando assim, desse lado. Então, primeiro o que a gente viu aqui, se for caminho, beleza, dá certo. Se for ciclo, ok, também dá certo. Agora, o que que eu poderia fazer aqui para estragar? Ou seja, ter um grafo G que é bipartido, mas o seu grafo linha não ser bipartido. Colocar uma aresta em algum vértice que já Isso, está ligado aí. Em algum vértice não seja de grau 1. isso. Então, por exemplo, aqui, isso daria certo, Luiz? Aí não ia ser mais bipartido o grafelinho. O seu grafo linha não seria mais bipartido, por quê? Então, vamos pensar aqui, eu vou nomear a aresta, tá? Então, aresta A, aresta B, vamos mexer só com essas, eu vou botar as outras também, C, D e E. Então, aqui o vértice A
vértice B, C, D. Tá claro até aqui? Vocês estão enxergando bem? Eu acho que deveria aumentar o zoom, né? Dá pra ver bem. Tá. Então, faltou agora o E, né? Faltou o E. E o E tem que ser vizinho ao A e ao B. Tá? Então, pronto. Deixou de ser bipartido esse negócio, né? Beleza? Beleza. Então, por que deixou de ser? Olhando para o grafo G aqui, o que que aconteceu com esse grafo G para poder gerar um ciclo ímpar aqui? Ele tem dois vizinhos que são vizinhos entre si. E aí formou um triângulo. Tem dois, então ele que você está dizendo é o E, por exemplo, né? Isso. Então esse E aqui, ele tem dois vizinhos e que são vizinhos, né? Então, por exemplo, diferente daqui, por exemplo, esse cara, essa aresta aqui, ele tem dois vizinhos, mas eles não são vizinhos. Então não vai ter gerado um triângulo. Certo? Certo. Tá, então aqui a gente está chegando mais perto dessa clareza aí, o que, que tem que ter o grafo G para que o seu grafo linha seja bipartido. Vocês sabem me dizer qual foi a resposta de vocês? O que, que vocês colocaram de resposta? Eu coloquei que a condição necessária e suficiente era que todos os graus fossem menor ou igual a 2, e aí você geraria grafos bipartidos. Todos os vértices com grau menor ou igual a 2. Isso. Você já sabe que o grafo é bipartido, né? Ele diz no enunciado que G é bipartido. Já é bipartido. Porque se não fosse, aí se você desse um grafo G que... Ah, tem que comentar uma coisa aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não. Se não fosse, se G não fosse bipartido, essa condição aí não seria verdadeira, né? Porque você poderia botar um ciclo, um C3, um K3, por exemplo, um ciclo de tamanho ímpar qualquer, satisfaz essa condição e o seu grafo linha ainda não é bipartido, né? Mas o grafo G já não é bipartido, né? Beleza? Isso. Mas como no enunciado você já tem como entrada um grafo G que é bipartido, aí você vai, olha o grau dos vértices. Beleza? Se você tem que o grau de um vértice, ele tem valor maior ou igual a 3, beleza, já acabou, você já tem certeza que esse grafo, linha, não vai ser bipartido, porque o grau de um vértice diz a gente o tamanho de uma clique que existe no grafo linha. Aqui, por exemplo, esse vértice aqui tem grau 3. Então, necessariamente, as arestas que incidem nele vão fazer uma clique, porque tem esse vértice em comum. Beleza? Beleza. Então, se tem algum vértice de grau 3,
acabou. Se tem um vértice de grau qualquer valor maior ou igual a 3, acabou. Certo? Vamos supor que tem um vértice de grau 4. Isso vai implicar num K4. E o K4 tem um ciclo ímpar. Show? K4? Oi? K4 é o completo de Um 4 vértices. completo com 4 vértices. Isso. Beleza. Certo? Certo. Então, o ponto principal aqui é justamente isso que o Luiz comentou, do grau dos vértices aqui. Porque o grau dos vértices, ele vai ter uma relação muito forte com cliques que existem no grafo linha. Porque são justamente arestas que têm extremidade comum. Isso vai implicar nos vértices associados a essas arestas serem vizinhos. E no grafo linha, a gente não quer que seja, a gente não quer que tenha ciclo ímpar. Se a gente não quer que tenha ciclo ímpar, é porque aqui, e ciclo ímpar não pode ser nada de 3 para cima, né? Então, se tiver um vértice de grau 3, acabou a história. Já não vai ter seu grafo linha como bipartido. Mas poderia falar, ok, mas não pode ter ciclo ímpar, mas por que não poderia ter, talvez não tem um vértice de grau 3 aqui, mas tem um vértice de grau 4? Eu não poderia ter o meu grafo linha como bipartido? Aí foi isso que eu estava mencionando agora há pouco. Se tiver, beleza, vamos pensar que aqui não tem esse vértice assim, mas tem um outro cara aqui. O seu grafo linha vai ser bipartido? Não, porque vai formar esse mesmo triângulo ABE. Ainda vai existir esse triângulo ABE. Vai existir mais alguma outra coisa aqui, né? Vai ter esse cara aqui, que vai ser vizinho a esse aqui e esse aqui. Certo? Então, sei lá, esse aqui é o F. Então, F. Aí, esse que eu estava falando do K4. Então, formou um K4. Porque existia um vértice de grau 4 aqui. Isso aqui é bipartido, mas isso aqui não é bipartido. Mas ainda assim vai ter um triângulo que vai furar a história. Então, vai deixar de ser bipartido. Então, vocês concordam com essa condição? O que que faz agora os... Então, a gente tem que o quê? O gráfico bipartido, ele tem que ter todo o vértice com grau, no máximo 2. Isso é verdade, porque se houver... Porque num grafo linha, agora olhando no seu grafo raiz, né, no grafo original G, o grau dos vértices, então, o grau de cada vértice vai implicar no completo do tamanho daquele grau. Concordam com isso? Então, esse vértice de grau 2 aqui vai implicar num K2, que é isso aqui. É o B vizinho ao C. Implicou nesse K2. Esse vértice aqui de grau 2 vai implicar no K2, que é esse vértice vizinho a esse vértice no seu grafo linha. Enxergam isso? Esse vértice de grau 2 também implica no K2. É essa aresta que está aqui vizinha a essa. Então, esse vértice vizinha a esse vértice. E agora, esse vértice de grau 4 vai implicar no K4, que são todos os vértices associados a essas arestas vizinhas entre si. Tá claro isso?
Tá, sim. Beleza? Então, isso era a propriedade-chave. Porque se houver algum vértice de grau pelo menos 3, acabou a história. Vai ter lá no seu grafulinha um completo daquele tamanho. Qualquer completo acima, maior ou igual a 3, já deixou de ser bipartido, né? Agora, então, o que a gente sabe? Todo vértice tem que ter grau no máximo 2. E isso garante que seu grafulinha seja bipartido? Garante. Porque você tem que G já é bipartido, né? Isso. Então, se você tem... Olha só que coisa. G é bipartido, todo vértice tem grau no máximo 2, tá? Uma consequência que tem em relação... Você poderia até ignorar esse fato de todo vértice do grafo ser bipartido. Mas uma coisa engraçada, é um item que entra em vários assuntos aqui. Uma coisa que até vocês já me perguntaram, eu acho que o Luiz comentou em algum momento passado, ou o Arnaldo, sei lá. Se você tem um grafo em que todo vértice tem grau igual a 2, que grafo é esse? Pode repetir a pergunta? Se você tem um grafo em que todo vértice do grafo tem grau igual a 2, que grafo é esse? Isso é um ciclo, não tem? Isso, é um ciclo. Entendeu a pergunta, Luiz? Entendi, entendi. Isso não é necessariamente um ciclo, Arnaldo. É quase isso. Tem um nome, é circuito, eu não lembro. Não. Ele é uma união de ciclos. Porque não necessariamente é conexo, né? Então, por exemplo, isso daqui. Todo vértice tem grau igual a 2. Então, certo? Esse aqui é um grafo. Então, se todo vértice tem grau igual a 2, a gente tem que o grafo ele é uma união disjunta de ciclos. Então, é esse ciclo com esse ciclo aqui, se formar um grafo, se o grafo é assim, repara que todo vértice tem grau igual a 2. Certo? Beleza. O que foi, Anderson? Até 2 garante. União de ciclos até o grau 2. Então, isso que eu comentei aqui agora foi pensando nesse caso em que todo vértice tem grau igual a 2. Mas repara que a condição que o Luiz comentou nem foi essa, né? É que todo vértice tem grau no máximo 2. Então, tem vértice de grau 2 e tem vértice de grau 1. E o que você tem em relação a esse grafo? Se você tem vértice de grau 2 e tem vértice de grau 1, que grafo é esse? Aí pode ser um caminho, mas não necessariamente, né? Isso. Então, repara que é uma união disjunta de ciclos e de caminhos. Então, o grafo é algo assim. E aí, Bianca, tudo bom? Oi, tudo bom? Voltou sua internet? Ai, graças a Deus, demorou 3 Que anos. bom. Então, repara que se o grafo ele tem todo vértice com grau no máximo 2, é porque tem um vértice de grau 1. Poderia até considerar vértice de grau 0, mas vértice de grau 0 não tem efeito para a gente aqui no seu grafo linha, certo? No grafo linha, um vértice isolado não vai ter nenhuma relevância aqui. Um vértice isolado em G,
certo? Porque não vai ter vértice associado a ele, nem aresta indo para ele. Beleza? Então, a gente chegou a que ponto aqui? A gente viu aqui que todo vértice tem que ter grau no máximo 2. Isso foi a condição que vocês me falaram. Tá claro? Por quê? Se houver vértice com grau maior ou igual a 3, já vai gerar no grafo linha um completo com o tamanho daquele grau. E já vai deixar de ser bipartido. Tô vendo que isso aqui é a da Avion, tá? É a questão da Avion. Aí, o que que a gente tem como consequência? Todo vértice tem que ter grau no máximo 2. E aí eu perguntei a vocês um caso particular disso. Esquece disso de ser no máximo 2 e pensa naquele grafo em que todo vértice tem grau igual a 2. Aí eu perguntei a vocês, que grafo é esse? Em que todo vértice tem grau igual a 2. Aí vocês falaram mais ou menos, mas na verdade eu vou tirar aqui o triângulo, porque triângulo não é bipartido, a gente está no mundo dos bipartidos, né? Mas ele é geral o suficiente, tá? Agora ficou 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar mais um só para não ficar com o mesmo tamanho do C4 ali. Tá? Então, a gente chegou à conclusão que se eu tenho um grafo em que todo vértice tem grau igual a 2, então esse grafo é uma união de junta de ciclos. O Arnaldo falou que é um ciclo, né, Arnaldo? Mas é uma união de ciclos, não necessariamente o grafo é conexo. Poderia ser desconexo, tá? Eu esqueci desse detalhe que dá para fazer grafo com componente conexo. Isso aí. Mas beleza, foi lá. Aí, beleza. Mas aí, o que eu tô olhando, o que vocês me falaram, a condição é que todo vértice tem grau no máximo 2. Então, você pode ter vértice de grau 1. Mas e aí, o que que falta? Faltam os caminhos, né? Então, os vértices de grau 2 estão no caminho ou estão internos aqui estão internos no caminho ou estão todos no ciclo. Mas você tem vértice de grau 1. Então, você está aqui necessariamente fechando um caminho. Repara que você não pode ter um grafo que seja assim, tá? Porque vai implicar ter um vértice aqui agora de grau 3. Então, por isso que, como a gente está olhando todo vértice com grau no máximo 2, tem que ser caminho ou ciclo. E a união dessas coisas. Então, o gráfico pode ter vários componentes conexos. Uma componente é um ciclo, uma outra componente é um caminho, uma outra componente é um ciclo, uma componente é um caminho. Entenderam? Então, em outras palavras, de você dizer que todo verso tem que ter grau no máximo 2, é você dizer que o grafo G ele tem que ser uma união de junta de caminhos e ciclos. Entendeu? Entendi. Tá. Mais o quê? Professor, Oi, fala, Nova. só uma pergunta. Lá no livro do Bones, o walk é diferente do caminho que a gente usa aqui. Você pode repetir? Lá no Rapidinho, livro só deixa eu responder uma mensagem rapidinho. Tá bem. Pronto, vamos voltar. Desculpa, Arnaldo, fala de novo. Não, só uma dúvida. Lá no livro do Bond, o que ele Uhum. chama de walk é o nosso caminho aqui que a gente trata, não é? Não, Walk é path. é path lá. É, path. Walk é passeio.
Logo que é passeio. Beleza. É. Geralmente a gente chama de gráfico caminho de path. Tá? E tá claro, gente, como seria o argumento para isso? Aqui a gente falou duas coisas, né? É a propriedade em relação ao grau dos vértices e qual é a consequência disso. Então, se poderia falar como sendo a condição para o grafo G é que ele seja uma união disjunta de caminhos e ciclos. Agora tem que provar ida e volta, né? Se o grafo satisfaz isso, então o seu grafo linha é bipartido. Se o grafo linha é bipartido, então o grafo raiz satisfaz isso. O lado daqui para o seu grafo linha ser bipartido, acho que é mais claro. Concordam com isso? O grafo raiz, ele é o grafo que gera o grafo lindo. Isso, Então, G é o grafo raiz de L de G. Tá? É só um termo que a gente usa, mas que vocês não precisam saber esse termo, mas só para deixar mais rápido aqui a conversa, eu estou falando assim, tá? Mas a propriedade é, então, o grau de cada vértice é, no máximo, 2. Tá? Então, como é o enunciado? Seja G um gráfico bipartido. L de G é bipartido, se somente se o grau de cada vértice em G for, no máximo, 2. Quer que eu escreva? Concordam com esse enunciado? Sim. Tá? Então, é um pouco do que a gente discutiu aqui. Tá? O lado mais fácil, ao meu ver, é justamente em relação a essa escrita, seria a volta, né? Então, o que é a volta disso aqui? Seja G bipartido. O grau de cada vértice em G. Se o grau de cada vértice Em G é for igual a no... 2, então é de G bipartido, né? Perfeito. Isso é o lado mais fácil. Uhum. Isso é o mais fácil por quê? Porque a maior clique do gráfico vai ter tamanho 2, né? Então não tem como ter ciclo. Isso aí. Então, se você tem que isso aqui está acontecendo, né, se o grau de cada vértice é no máximo 2, você já poderia falar, ó, então o grafo necessariamente é alguma coisa assim. São ciclos pares, porque o G já é bipartido, e caminhos. Certo? A união dessas coisas. E como é o seu grafo linha? Você poderia obter já direto o grafo linha, e esse argumento que a Bianca falou é bom. Que o tamanho da maior clique é 2 em G. Em L de G, né? Vai ser 2 em L de G, porque você não tem vértices com grau 3. É um argumento. Certo? Você poderia, dado que o grafo é assim, pensar como vai ser seu grafo linha olhando para cá. Então, cada ciclo que existe no grafo, no seu grafo linha também vai ter um ciclo daquele mesmo tamanho. Por isso que aqui, ó, quando a gente começou fazendo esse desenho aqui, eu não coloquei esse E e F, foi só um C4 aqui. Foram esses 4 vértices que eu coloquei. O seu grafo linha era o quê? Era um próprio C4.
Então, a gente tem essa consequência aqui. Você poderia explicar de inúmeras formas. Uma que a banca falou é uma coisa boa. E em relação ao caminho, foi uma coisa que eu comecei fazendo com vocês. Lembram? O caminho aqui, a gente ia aumentando, o seu grafo-linha é necessariamente exatamente um valor a menos. Então, um P2, o seu grafo-linha é um único vértice. Um P3, o seu grafo-linha é um P2. Um P4, o seu grafo-linha é um P3. P, número, né? Eu defini com vocês lá no início do curso, né? É um grafo caminho com N vértices. Então, P3 é um grafo caminho com 3 vértices. Um P4 é um grafo caminho com 4 vértices. Tá? E, então, essa intuição que eu passei aqui foi justamente um pouquinho para ser aplicada agora. Entenderam o argumento? É construtivo. É um tipo de argumento direto aqui. Professor, Oi. uma dúvida. Porque fiquei com dúvida aqui nesse pensamento grafulinho. Ele tem a possibilidade de dois grafos que não sejam isomorfos gerarem o mesmo grafulinho? Sim. Sim. Na aula eu falei disso. Não foi dentro do mesmo assunto, mas eu falei. Foi na aula que eu falei sobre representações de grafos. Aí, se vocês voltarem lá nessa aula, eu falei da representação aresta. Lembra que tem matriz de adjacência, matriz de incidência? Eu não defini o termo para vocês, grafo-linha lá. Mas o mesmo é uma consequência daquela representação. Aqui está um exemplo. São dois grafos não isomorfos. E como são seus grafos de linha? 2C3. É o mesmo. Então não tem uma relação bionívoca, né? Não tem. Tá? Então, esse argumento da volta está claro para vocês? Eu vou depois escrever bonitinho, botar postado para vocês, mas essa ideia geral está claro? Sim. Assim. Para Luiz, Paola, Anderson também? Sim, para mim ficou claro. Tá. Aí, como é a volta agora? A volta também a gente vai usar algum argumento que a gente meio conversou aqui também. Se L de G é bipartido, então o grau de cada vértice em G é no máximo 2. E aí? Aqui, gente, repara que um lado ele é muito direto, porque ele é construtivo. O primeiro lado ele é bem construtivo. Mas a volta não é muito diferente disso também, não. Você poderia pensar, aqui a gente argumentou algo do tipo. Lembra que eu falei vértice de grau 3, maior ou igual a 3, tererê, tororó, lembra? Aqui, pelo menos uma visão que eu tenho, que eu posso já falar para vocês, é o quê? É pensar por contrapositiva. Porque quando você tem... Isso é uma coisa que eu já mencionei em aulas passadas, abrindo parênteses sobre técnicas de demonstração. Vocês lembram? Quando você quer provar uma implicação, um P implica em quê? Então, P aqui é L de G é bipartido. Que o grau de cada vértice em G é no máximo 2. Tá? Esse seja G um grafo bipartido já está do lado de fora, já é algo que você não vai usar, você vai usar na sua demonstração, claro,
mas ela não faz parte da sua causa para gerar esse efeito. Ela é uma hipótese já anterior a ela, tá? Então, a causa é L de G é bipartido. A consequência é o grau de cada vértice de G, no máximo 2. A contrapositiva disso, que é equivalente, é você provar que não Q implica em não P. Ou seja, se você quer provar isso, você pode provar dessa forma, que é se G tem vértice com grau pelo menos 3, então L de G não é bipartido. Vocês enxergam? Então, ó, eu vou escrever aqui volta. Isso aqui é a volta, tá? Dessa demonstração. E aqui, ida. É a ida. Você pode pensar assim, ou você pode pensar como eu vou escrever aqui agora, que é usando essa ideia contrapositiva. E aí vamos ver se vocês concordam que isso é a negação de fato dessas coisas aí, né? A negação de P e a negação de Q. Então, se em G existe vértice com grau pelo menos 3, então L de G não é bipartido. Concordam com isso? Porque o que significa aqui o que é o grau de cada vértice é no máximo 2. Então todo vértice tem grau no máximo 2. A negação disso é que existe um vértice com grau pelo menos 3. Então a negação do todo mundo satisfaz. Se eu quero negar, é que existe alguém que não satisfaz. De um modo geral, para qualquer coisa que você pode pensar aí. Se eu digo, todo mundo vai passar em grafos, a negação disso é que existe alguém que não vai passar em grafos. Certo? Então, da mesma forma aqui, aqui, ó, cadê? O grau de cada vértice em G, eu poderia reescrever isso dizendo, o grau de todo vértice em G é no máximo 2. Cada todo são sinônimos, né? Então, a negação disso é que existe, então a negação do todo é o existe vértice que não satisfaz. Não satisfaz grau no máximo 2, é que satisfaz ter grau pelo menos 3. E a consequência é o que está depois do então, L de G não é bipartido, porque aqui o L de G é bipartido. Beleza? Eu acho que olhando aqui agora, a demonstração fica mais fácil de você fazer, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? Quando a gente estava argumentando aqui e tudo mais? Aí a demonstração fica bem parecida com a da ida, né? Fica. O argumento, ele acaba que você pode escrever de modo a aproveitar, inclusive, o mesmo argumento que foi aqui, né? Mas o enunciado é diferente. Mas o argumento, de fato, ele tem uma similaridade muito grande. Porque se existe vértice com grau pelo menos 3, é que nem o caso que eu fiz aqui. É porque as 3 arestas que estão indo nesse vértice vão ser vizinhas aqui nesse grafo. Então, necessariamente, nesse grafo aqui, você vai ter um K3. Isso é um ciclo ímpar. Então, não é bipartido. Pronto. Pelo menos 3 não quer dizer que tenha grau 3, né? Então, tem que complementar um pouco isso. Pode ser que tenha grau 4, grau 5, mas não importa. É porque existem 3 ali que vão formar necessariamente um completo daquele tamanho, no grau daquele vértice.
como tem pelo menos 3, então vai ter um ciclo de tamanho 3 ali. Isso conclui, então, que não é bipartido, o gráfico linha. Ficou claro? Essa segunda que você Uhum. fez é a volta. Essa Não, segunda análise. Ah, tá. Tá na ida. ainda está na ida. É a ida tá. escrita por contrapositiva. Ah, entendi. Então, isso daqui é a ida de modo direto e aqui é a ida na contrapositiva. Entendi. Tá? Então, por isso que eu quis separar bem aqui e reescrever. Então, ó, a ida é isso aqui, né? L de G é bipartido, então o grau de cada verso é o nosso ponto 2. Aí, esse argumento é o que está aqui. Quer dizer, esse enunciado é o que está aqui. Você pode provar ela por contrapositiva. E aí eu só reescrevi esse enunciado pela contrapositiva. E olhando pela contrapositiva, fica bem direto, né? Porque até, como o Luiz falou, é algum tipo de argumento que a gente meio que já tratou aqui, e nos exemplos mesmo a gente viu isso. A gente argumentou isso aqui quando estava olhando os exemplos. Essa segunda eu pensei que deveria ficar se L de G é não bipartido, então G tem grau maior do que 2. Não, aí se você está escrevendo, é não P implicar em não Q. Eu confundi, então. E isso daqui não é equivalente a isso aqui, não. É o contrário, né? O não Q implica em não P. Isso. Isso aí. Tá? Para verificar que isso aqui não é equivalente a isso, pode mandar a tabela verdade. Lembra de tabela verdade? Lembro sim. Bom, até montar aqui. Tem umas que os pais são online, né? Então, ó, verdade, falso, verdade, verdade. Verdade, verdade, falso, verdade. Deu diferente. Entendeu? Beleza. Tá? Se fosse equivalente, a tabela deveria bater direitinho, mesma conclusão. Já que estou botando isso aqui, né? Vamos fazer da contrapositiva, que é essa daqui. Verdade, verdade, falso, verdade. Verdade, verdade, falso, verdade. Então, P implica em Q é equivalente a não Q implica em não Q, tá? Então, isso aqui é a contrapositiva. Então, você quer provar essa implicação, você pode provar essa implicação que dá na mesma. E, às vezes, fazer esse tipo de argumento fica mais claro do que fazer esse tipo de argumento. Porque, olhando com essa causa aqui, L de G é bipartido, o que você pode concluir em relação a ter o grau no seu grafo raiz? Talvez seja possível e fácil, mas assim, para mim, pelo menos quando eu estava conversando com vocês, me veio ser mais claro. Repara que eu estou respondendo com vocês aqui agora. Eu não estou olhando esse escrito em nenhum lugar, estou pensando com vocês, a gente está complementando e fazendo as coisas juntas aqui. Mas eu acho que assim fica mais fácil do que assim, vocês. Eu fui por esse mesmo caminho, eu só fiquei na dúvida se era válido, eu acho até que eu te mandei um e-mail sobre isso. Se Foi. era válido porque a argumentação ia ser muito parecida. Uhum. É. Tá legal. Então a A tá clara? Posso ir para B? Tá. A B.
Ô, Bianca, você chegou depois, mas tá ok o que a gente está argumentando, o que está sendo feito? Tá, né? Tá. Beleza. Tá, Peguei Bia. mais ou menos o início aqui dessa parte, então tá tranquilo. Eu voltei um pouquinho também para você. Numa parte eu voltei para você pegar. Ah, vamos lá. Ó, considerando a seguinte afirmação. Considerando a seguinte afirmação, em caso afirmativo, prove. Em caso negativo, exibo o contra-exemplo. Contra-exemplo é junta separada. Eu botei junto, mas não sei não, gente. Todo grafo linha não possui um K13 como subgrafo induzido. É. E aí? O K13, primeiro, o que é um K13? Um gráfico bipartido com um vértice na partição e 3 no outro e todos os conexos. Grafo bipartido com 3 vértices numa partição e um vértice na outra e partes. Parte. Isso. Com 3 vértices numa parte, com um vértice na outra e é completo. Então, esse cara tem que ser vizinho aos 3 aqui. Tá, então esse é o K13. É um bipartido completo com uma parte com vértice, outra parte com 3 vértices. E aí o que está dizendo é que não pode ter isso como subgrafo induzido em um grafo linha. Então, a questão é a seguinte. Aqui, lembra que a questão anterior envolvia G e o grafo linha de G. Tá? Tinha essas duas coisas associadas. Agora, a pergunta eu te dou um grafo. E aí, será que esse grafo é grafo linha de algum outro? É tipo isso a pergunta, entendeu? Aqui, a pergunta não foi essa. Não era nesse contexto. Aqui eu tinha um grafo e eu sei que todo grafo possui um grafo linha. Tá? A letra A, eu tinha um grafo e como eu sei que todo grafo eu consigo olhar as arestas e tal, e monto outro grafo lá, então para todo grafo que eu pegue, existe um grafo linha associado a ele. Agora, existe o mundo dos grafos, né? Existem todos os grafos do mundo aí espalhados. Será que todo grafo que existe no mundo é grafo linha de algum outro? Entendeu? Entendi. E aí, existe uma propriedade que eu mencionei aqui, que é, ó, se o grafo aí que você estiver olhando tiver o K13 induzido, então ele não é um grafo linha. Porque é a negação do que está aqui, né? Aqui está escrito o seguinte: todo grafo linha não tem o K13 como subgrafo induzido. Então, se você pega um grafo e se você encontra o K13 ali, ele não é um grafo linha de algum outro. Entenderam? Na verdade, eu estou perguntando se isso é verdade ou se é falso, né? Mas qual é a resposta em relação a isso? É verdadeiro ou é falso? Entendi que era verdadeiro. Entendeu que ela é verdadeira, isso aí. Então, ó, olha só para esse grafo aqui. Esse grafo aqui, ele é grafo linha de algum outro? Não. Não. Por quê? Então, é um pouco desse argumento que eu espero que vocês tenham demonstrado aqui. Eu tentei ir mais para a definição de aresta, né? Que ela tem que ser um conjunto de par de vértices. Então,
por exemplo, esse Na verdade, vértice... o contrário, talvez, né? Mas fala. É porque esse vértice daqui, na verdade, ele equivale a uma aresta no grafo normal, né? Isso. No grafo raiz. Pode falar raiz. Isso, Não tem isso. problema. Tá, então vamos botar a letra, tá? A... Aí quando eu fiz, eu tentei provar por absurdo. Perfeito. Porque aí, por exemplo, esse A daqui seria um Então, AB no outro que eu fiz. Aí esse aqui, por exemplo, ia ser cada um desses daqui para ele ser vizinho, né? Ele tem que compartilhar um dos vértices no grafo raiz. Então, como é um par, você não pode ter 3 diferentes sem que esses 3 sejam desses 3 sejam vizinhos entre si. é exatamente esse argumento. Isso aí. Então, cada vértice que está aqui... Então, na verdade, o que você está falando por absurdo e tal, justamente é um argumento que você vai supor que, ó... Vamos pensar, então, que existe um grafo, linha, eles tenham um K, um 3 como subgrafo induzido. Como ele é um subgrafo induzido, você pode ignorar o que está em volta e pensar só no K, um 3 que tem ali. Tem outras coisas aqui nesse grafo. Posso ter esse cara vizinho ali, um cara aqui, outro ali, formar umas coisas estranhas aqui em volta, mas o que mais importa para a gente é o K, um 3. E como é induzido, é nesses 4 versos que a gente vai analisar. Então, vamos considerar um K, um 3. Considerando o K, um 3 e pensando que ele seja um grafo linha, cada verso a gente sabe que associa a gente uma aresta no grafo raiz. Então, esse A, existia uma aresta A que tem extremidade em comum com a aresta B. E sem perda de generalidade, você pode escolher ou aqui ou aqui. Certo? Aí existe o C, que também associa a gente uma aresta que tem extremidade em A. Mas o B não é vizinho ao C, então necessariamente o C não pode estar aqui. Ele tem que estar aqui. Concordam com isso? Sim. É o que o Bianca estava falando. Então, beleza, você colocou o A, você tem essa aresta A associada a esse vértice. Você tem esse vértice B associado a uma aresta que é vizinho ao A. Então, a aresta B vai ser vizinho ao aresta A. Então, vai ter uma extremidade em comum. É o único meio que tem, por conta da definição de grafo linha, e de você ter a adjacência aqui. Depois, você tem um vértice C, que associou a gente também a uma aresta. Agora, essa aresta, ela pode estar ou aqui, ou aqui. Ela não pode estar aqui porque B não é vizinho ao C, porque é um K, um 3 induzido. Então, se o C tivesse aqui, o B seria vizinho ao C. Então, não pode, ele tem que estar aqui. E acabou, porque agora você tem um D. O D você pode colocar onde? Ou vai botar aqui, ou aqui. Em qualquer um dos casos que você vai colocar o D, por quê? Você tem que botar aqui ou aqui porque é vizinho ao A. Então, se você botar o D aqui, ele tem que ser vizinho ao B. E se você botar o D aqui, ele tem que ser vizinho ao C. Então, acabou. Você não pode ter esse conjunto de 4 vértices formando esse K13 no grafo linha. Bem simples. Quer dizer, é bem construtivo também, né? Porque você está assumindo que você tem e você está chegando num buraco aqui, porque você está necessariamente indo para caminhos únicos aqui. Então, você colocou aqui, tá, então vamos olhar para o B. Tem que estar aqui. Ou aqui, mas aí tanto faz, é sempre a generalidade. Agora, o C não pode estar aqui, então tem que estar aqui. E o D furou a história. Beleza? Tá claro para todo mundo? Assim. Luiz, Paola, Anderson, Bianca, né? Já tinha meio que falado um pouco isso, né? Sim, Eu tá acho claro. que foi mais ou menos o que eu quis escrever. Foi mais ou menos o que você escreveu? Tá bom. Não foi o que eu pensei, né? Agora se foi o que eu escrevi, eu não lembro.
Beleza. Repara que aqui eu estou explicando, colocando figuras e tal, não botei um texto direitinho, bonitinho, né? Mas eu acho que esse argumento é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Na hora da escrita não seria muito diferente. Tá bom. Isso daqui foi a V1, então. Fiz com vocês aqui agora. Não tinha nem pensado em. Tinha até esquecido dela, desculpa. Eu vou botar um gabarito disso. Agora, sobre o conteúdo. Ou a lista, a primeira lista. Vocês querem que eu abra ela aqui? A gente passa o olho. Eu acabei de postar um pouquinho antes de eu começar a aula. Na verdade, já estava até durante a hora da aula, né? 9h14, eu botei o gabarito da lista 2. Que está englobando todo o assunto, né? A lista 1 e a lista 2, até conectividade. Ah, beleza. Sobre a lista 1, tem algum comentário, alguma pergunta? A 1 eu não fiz, né? Nem a B, nem a C, desse daqui. Tem algumas coisas que eu não fiz que são mais mecânicas, aí eu não fiz, mas acho que as outras eu botei uma resposta para elas. E aí, o que vocês têm para falar sobre isso aqui? Tá beleza? Tá claro? Tá de boa? Então, professor, quando o senhor postou ela, eu tinha tentado fazer algumas questões, aí tinha agarrado em algumas, mas eu ainda não olhei o gabarito para eu desagarrar dessas, não. Hum, tá. Então você prefere olhar primeiro o gabarito por conta própria e depois qualquer coisa você me pergunta. É Pode isso, ser, né? eu prefiro. Também. Eu postei já tem um tempinho já essa, eu tenho que postar outra já, talvez. Mas se bem que eu ainda não avancei no conteúdo, né? A gente falou em conectividade. Tá, mas vocês deem uma olhada aqui. E os outros? O que que os outros têm para falar sobre isso? Além disso, tem algum outro resultado aqui da aula, quer dizer, tem algum resultado aqui da aula que não esteja claro? Eu rever tudo aqui, nem tempo a gente tem, né? Mas se tiver alguma coisa específica, algum ponto que não tenha ficado claro, eu posso retornar. Hoje a minha ideia é justamente essa, gente, é tentar deixar sem dúvidas vocês. Tem algum teorema que vocês querem dar uma revisada? Luiz, eu ainda não olhei a lista 2, mas se tiver algum exercício, alguma coisa relacionada ao conteúdo de bond e coárvore, tiver algum exercício, alguma coisa assim, eu acho que para mim ia ser. Aham. Quando eu estava vendo aqui essa lista 2, ela é menor, só são 9 questões. E tem coisa que muito que a gente viu na aula. Então, por exemplo, aqui foi um exemplo que eu dei em aula. Capa, capalinha, deltinha, foram assuntos que a gente viu sobre conectividade, né? Então, nem botei a figura aqui porque foi visto lá na aula. Sobre bonde, eu acho que aqui tem, cara. Tem uma coisa aqui, ou coárvore, né? Sobre coárvore aqui tem, ó. Sejam T, telinha, árvores geradoras de G, graficonetos. Aí, se você pega uma aresta que está na primeira árvore e não está na segunda, aí existe uma aresta que está na segunda, mas não está na primeira. Em que, se você substitui uma por outra, você continua tendo uma árvore geradora. Não tem muito a ver com o assunto de bonde, não, mas é sobre corte, né? Depois você dá uma lida aqui no gabarito, vê se fica claro. Agora exercício sobre que use bonde eu não tenho. É.
O principal ali é entender as demonstrações e a definição, né? Então, na aula, eu achei essa aula muito boa, assim, porque vocês fizeram várias perguntas e a gente... Ué, por que que eu não botei o slide direitinho? Tá com... deveria ter colocado o slide sem essas pausas. É entender que corte de aresta desconecta o grafo, mas não quer dizer que todo o conjunto de aresta que desconecta um grafo é um corte. Isso é uma coisa importante. Isso está claro para vocês? A gente discutiu bastante essas coisas assim. Assim, eu, Tá? eu vi até um artigo que eles, é do Everton, que eles chamam de conjunto desconectante. Isso aí. É. Então, tem essa relação que tem que entender bem. Corte de aresta é um conjunto que desconecta com uma propriedade bem especial. O nome, ele confunde, né? Você pensa em corte, é qualquer coisa que desconecta. Mas não, tá? E aqui a gente viu isso. Qual que não era? Tinha um exemplo que não era, né? Aqui. Isso aqui não é um corte de aresta. É esse azul aqui, né? Ainda não sobre ligações, né? Mas olhando só ainda essa definição de corte, esse conjunto azul aqui desconecta o grafo, mas não é um corte, porque corte tem que ter o conjunto de vértices bem claro para a gente, quem está em S e quem está em S barra. E esse tem que usar todas as arestas que tem um extremo em S e um extremo em S barra. E aqui a gente discutiu bastante isso, lembra? Que a gente ficou fazendo um desenho aqui e jogando um vértice para lá, um vértice para cá, e isso a gente encontrou, conseguiu ver que não é um corte. Lembram? Então, essa é uma definição importante. Professor, nessa lista 2 tem lá falando sobre as florestas, né? A gente, acho que até comentou, mas acho que a gente não tinha definido na aula, né? Na floresta. Né? Mas é um conjunto de árvores disjuntas. É a união de árvores. Na lista não está definindo, não? Eu acho que não está, não. Acho que está na lista 2. Mostre que esse dia é uma floresta. Ah, gente, desculpa. Então, uma floresta é uma união de árvores. Então, se tem uma árvore, isso é uma floresta. Uma árvore é uma floresta. Agora, se você pegar várias árvores e fazer a união delas, fazer a união, o que que é fazer a união? É fazer um grafo juntando, né? É um grafo que você tem o conjunto de vértices, é a união do conjunto de vértices dos dois grafos, e o conjunto de arestas é a união do conjunto das arestas dos dois grafos. Então, isso daqui é uma floresta. Tem duas componentes conexas em que cada componente dela é uma árvore. Então, uma floresta é uma união disjunta de árvores. Professor, como é que a gente define, só uma dúvida, a raiz da árvore? Aí depende, na verdade, da sua construção. Cada árvore pode ser enraizada. Toda árvore pode ser enraizada em qualquer vértice, depende de você. Eu que escolho, então? Isso. Acaba que a gente não usa tanto esse conceito de raiz aqui em teoria dos grafos, mas se aplica em diversos conceitos, né? Quando se fala em algoritmos, em grafos, estrutura de dados, as árvores geralmente que a gente estuda lá são árvores enraizadas. Qualquer árvore pode ser enraizada em qualquer lugar. Entendi. Eu posso escolher. A gente sabe que existe, né? Então, qualquer árvore, você pode ter uma que tem uma raiz. Então,
para diversos conceitos, diversos teoremas, a gente pode considerar uma árvore enraizada para facilitar o seu argumento. Pode ser que facilite algum contexto. Entendeu? Beleza, beleza. É isso. Assim, aqui apareceu isso, aí o resultado para o teorema é que se G é uma floresta, então o número de arestas que tem nesse grafo, nessa floresta, é essa conta aí. Tá errado isso aqui, gente. Não é ômega, não é W. Enfim, agora já foi. Mas está dizendo o que é essa notação que eu estou usando aqui, tá? É o número de componentes conexas. E geralmente a gente usa ômega para uma coisa que ainda vai aparecer. É o tamanho da maior clique do grafo. Tem muita letra. Em teoria de grafos tem muitas letras, né? Tem muita letra, tem muito parâmetro e tal. Mas aí eu estou usando ômega, mas na aula eu defini direitinho para vocês. É W. W de G é o número de componentes conexas. Beleza? Bom, gente. O que mais eu posso falar? Depende de vocês. Por mim não tem mais nada para falar, não. Luiz, Oi? só voltando um pouco nesse conceito de floresta, Uhum. ele é a união de dois grafos. Duas árvores, perdão. União de várias árvores. A união, número já se você quiser. Tá. Mas aí, quando você faz essa união, você gera um novo grafo conexo? Não. União é... Ó, você tem uma árvore que é essa. Você tem uma outra árvore que é essa. A união é esse grafo. Você não botou nada, não acrescentou aresta nenhuma. Ah, tá, beleza. Tá? Isso é uma união. Então, existem pessoas que fazem essa matéria, existem pessoas que fazem essa outra matéria. A união são os dois. Mas não tem, você não está acrescentando nada a mais ali. Tá? Entendi. Isso que você está talvez pensando é um outro contexto, um outro conceito que a gente usa. A gente chama join, ou junção em português. É você ter o resultado do seu grafo, além dessas arestas e os vértices que você já tinha, todo vértice de um lado é vizinho a todo vértice do outro lado. Mas isso é outra. Melhor nem falar para não confundir, entrar em mais notação, mais definição aqui. Mas existem operações em grafos desse tipo. Você pode pegar dois grafos e aí você tem a união dos dois, que é justamente o que eu fiz aqui. Ou você tem dois grafos, você pode fazer a junção dos dois. Que aí você bota arestas de todo mundo de um lado para todo mundo do outro lado. Além das arestas que já haviam. Já havia, né? Ô, Luiz, e Oi. uma árvore pode ser considerada uma floresta também? Uma árvore só? É, uma árvore só, uma floresta, sim. E aí tem uma componente conexa. Beleza? Beleza. E as analogias que a gente faz, fica estranho. A gente fizer analogia com árvore mesmo. Uma floresta com uma árvore. Mas floresta é isso, né? O que é uma floresta? São várias árvores. Acho que aí pelo menos um conjunto de árvores. Pelo menos maior que um. É uma florestinha. É uma florestinha, só com uma árvore. É uma floresta desmatada, quase, né? Bom, mas o quê? Semana que vem eu começo... Deixa eu ver. Eu acho que nessa aula 7 aqui, até slide 12, tá vendo? Foi até onde a gente foi, mas tem mais 3 slides no final. Eu só vou definir para vocês. Não vou ver na próxima aula, não vou entrar em tantos detalhes aqui, não. Aqui sim eu vou tirar isso daqui, tá? Para a gente logo começar o próximo assunto, que basicamente eu estou uma semana já meio que fora do cronograma. Porque terça-feira eu não dei conteúdo, hoje também não. Mas acho que foi importante a gente parar um pouco, rever um pouco os exercícios,
notação. Ah, aquela questão da lista é essa resposta aqui. Mas eu vou definir para vocês o que é um bloco. E tem coisa aqui bem interessante. Dá para argumentar um pouquinho isso aqui rapidinho com vocês e depois partir para o próximo assunto, que é o emparelhamento ou grafos walerianos, um ou outro. Tá? Mas é isso. Luiz, você tem ideia de quando vai dar a P1? Rapaz, esse mês. Eu juro que até terça-feira vocês vão saber. Pode ser? Pode? Tá. Realmente eu tô enrolado em relação a isso. Para fechar o cronograma direitinho. Mas eu quero mais pro meio, do meio pro final. Hoje é dia 1º. Eu vou tentar hoje, tá, gente? Vou tentar fechar esse cronograma hoje. Deixa eu abrir aqui o calendário. Então, se eu não me engano, eu coloquei para essa semana aqui. Mas talvez seja conveniente eu até considerar aqui, o de 29. Tá? Tá bom. Porque eu tenho que ver ainda com vocês emparelhamento, grafos walerianos, grafos hamiltonianos. Dá um tempo para vocês estudarem bem, e aí a gente aplica a prova. Assim tá de boas. Tá? Beleza. Vou tentar colocar para cá. Aí depois a gente tem novembro e ainda tem um pedacinho de dezembro. Aí fica bem na metade, na verdade, né? Porque a gente começou em praticamente início de setembro, né? Foi finalzinho de agosto. Beleza. Tá legal? Tá bom pra vocês? Posso fechar? Beleza. Tá ok. Tá. Então, ó, gente, não acumula dúvida não, tá? Abandone a matéria também não, gente. Ela é legal. E qualquer coisa vocês me mandam e-mail. Manda e-mail que eu tento responder mais rápido que eu puder. Eu tenho estado bem enrolado com outras coisas e tal, mas eu respondo vocês assim que eu posso. Beleza? Ô, Arnaldo, sobre o que você me mandou no livro, lembra? Lembro das Ficou claro o que eu falei? fundamentais? Sim, sim. Sim. Ficou claro, sim. Tá, é um outro conceito, é uma outra coisa. Não é bonde, não é ponte, é uma outra coisa. Beleza. Tá? Beleza. Então tá, gente, vou encerrar a gravação.